Oi pessoal, voltei para conversar com vocês. Vem comigo, no caminho eu explico. Nosso canal de livros e bate-papos. Eu sou Marco Paulo Lessa. Eu me lembro que no nosso último encontro eu me comprometi de terminar de ler o Sapiens. Concluí e vou falar do livro com vocês mais adiante. Mas agora eu vou querer fazer com vocês o nosso ping-pong, nosso bate-papo rápido sobre o cenário atual, como não poderia deixar de ser. Essa pandemia que nós estamos vivendo, estamos indo talvez para o segundo mês de afastamento, o que é necessário, extremamente necessário, que é efetivamente o que nós temos como ferramenta para tal da diminuição da curva, que se mostrou que não diminuiu porque nós relaxamos. Isso é uma coisa séria, porque já está entrando em colapso tudo, estão se esgotando os espaços. Os hospitais de campanha não ficaram prontos, para variar atrasamos o calendário, é uma coisa seríssima. Temos um excelentíssimo senhor presidente da República patético, completamente desprovido, inapto para a função, desprovido de juízo, entendeu? E um cara que está nos empurrando para o abismo. Eu me lembro que eu tinha conversado isso com vocês. Nós temos que acreditar na ciência e não em pessoas que nos empurrem para o abismo. Que gabinete do ódio, esse tipo de coisa. Tá aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Um ministro da Justiça que confessou no mínimo ali os 2 crimes na sua saída do governo, né? Inclusive o artigo 317 do Código Penal, pedindo vantagens indevidas para a família. Não existe isso no funcionalismo público. Quem estuda lá o funcionalismo público, o Federal Lei 8.112, quem estudou sabe mais ou menos do que eu estou falando. Está no Código Penal. Saiu jogando no ventilador, falando do presidente, que todos nós sabíamos, tudo que ele falou nós sabíamos. E o ministro da Economia que está batendo cabeça, não saca nada de economia pública. Ele saca lá da coisa de mercado financeiro, privado. Economia pública está batendo cabeça. Os R$600 é um sufoco, as pessoas não conseguem receber, fazendo aglomeração na porta da Caixa Econômica, quer dizer, um risco de contaminação brutal, pessoas pobres. E nas favelas do Rio, a contaminação já está em larga escala, é que não sai aí. Esses números, 6 mil e poucos óbitos, é número marretado, porque a gente sabe muito bem que tem subnotificações. Quer dizer, está todo mundo batendo cabeça e aquilo que eu havia dito antes, que nós iríamos protagonizar a maior vergonha do planeta, está acontecendo. Estamos indo nessa direção. A relação população, contaminação e óbitos, número de mortos, a nossa é a maior possível. Então é isso. Esse é o cenário que nós brasileiros nos encontramos. O vírus é mutante, ele é um vírus de RNA, que é mais fácil dele mutar. O vírus que estava lá na China não é o que foi para a Europa, já mutou. O que veio para o Brasil já é outro. O HIV foi assim, eu me lembro. O HIV que tinha na África era um tipo de vírus e o que tinha nos Estados Unidos e na Europa era diferente. Então, quer dizer, nós sabemos muito pouco sobre a doença. Ela tem outras patologias, ela ataca os rins, mexe na pressão. Agora ela já pega uma faixa etária mais jovem. Então, quer dizer, efetivamente a gente sabe muito pouco sobre o assunto. Mas temos que acreditar na ciência. É a ciência que nos salva e é a ciência que está nos salvando. Senão a nossa situação estaria bem pior aí, tá? É isso que nós temos que imaginar. E vamos em frente, fazendo o que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Lavar as mãos, agora já aperfeiçoou uma série de técnicas aí, a questão das máscaras, dos tecidos. E não acreditar nessa coisa do excelentíssimo senhor presidente da República. Vamos afrouxar, vamos fazer isso. Não dá, agora não dá para fazer isso. Vamos, como dizia um guru meu, o senhor Araújo, sai você do incêndio. Agora somos nós que temos que sair do incêndio. E respeitar o pessoal da saúde, que eles estão morrendo, estão na linha de frente, estão morrendo. Não é justo isso com eles. Quando nós aqui temos um comportamento que não é devido, de pouca responsabilidade, afeta esse pessoal lá na frente. Eles não estão lá para morrer, eles estão lá para salvar vidas, tá? Então vamos falar do Sapiens. Terminei de ler. Vou comentar o livro com vocês. Mas antes, vamos falar um pouco do autor. O autor é professor de História em Jerusalém, Israel, professor de História lá.
O nome dele é Yuval Harari. Noah Harari. Eu falo Harari, mas tem um H. Antes a gente falar Honda, eu falo Harari, mas tem pessoas que pronunciam Harari. Não sei. Então é um livro denso, vale muito a pena ser lido. Ele tá quando eu comprei isso, há uns 5 anos, ele já estava na 10ª edição. Ou seja, ele é um best-seller, entre os mais vendidos aí, até hoje está entre os mais vendidos, acho que os 10 mais vendidos. Ele não é barato, está em torno de R$60, R$65. O autor também escreveu um outro livro que chama-se Homo Deus. Esse eu não li. Quando eu tiver a oportunidade, eu leio e comento com vocês. O Sapiens começa falando, evidentemente, dos homídeos, dos homens da caverna, Neandertal, Homo sapiens, volume do crânio, essas coisas todas, e vai evoluindo. Mais adiante, ele fala da questão cognitiva, começa a falar da questão cognitiva, como o livro da Rebecca Costa, que fala só de cognição, e mais adiante ele fala da revolução agrícola. Ele fala que antes de nós sermos criaturas agrícolas, plantar, fixar o solo, nos fixarmos ao solo, nós éramos coletores, caçadores, que era melhor sobre vários aspectos, porque a variação de alimentos fazia com que o nosso sistema imunológico fosse melhor, a variação de caças fazia com que a gente não esgotasse os recursos em um local. Ele explica todas essas coisas e fala que é uma grande balela dizer que a questão agrícola foi que fez o salto na qualidade de vida do homem. Não é verdade, pelo contrário, ele alega que a monocultura nos trouxe complicações, pragas, falta de nutrientes, outros nutrientes, porque ficamos na monocultura. A questão da relação de mercado complicou um pouco, porque nós tivemos que evoluir para a questão de mercado. Antes nós éramos caçadores e coletores, mas precisávamos de um grande espaço, uma grande área. Fala bastante de religião, fala da questão do dinheiro, como é que o dinheiro que tem um valor de face, como é que essa questão do lastro do dinheiro, por que antigamente tinham vários tipos de moedas ali no Oriente Médio, ali na Turquia, tinham várias moedas, e como elas poderiam valer se só tinha a imagem de um rei? Ele explica isso, por que as pessoas, essa credibilidade que era dada àquela moeda. Aí ele explica o quanto nós evoluímos num curto espaço de tempo na história da humanidade, a ciência deu um pulo, e no final ele termina falando do homem biônico, que somos nós. Passa pelo capitalismo, explica o capitalismo, né, que é uma coisa super importante de entender o capitalismo, mas do ponto de vista de um historiador, tá? Não de um sociólogo nem de um economista, do ponto de vista de um historiador. Ele explica o capitalismo e termina no homem biônico, na questão do Frankenstein, que é o romance. O Frankenstein é um romance, começou como um conto, virou um romance da Mary Shelley, que é uma inglesa que escreveu esse romance maravilhoso. Então esse livro aqui é super recomendado, tá? Eu digo para vocês que vale muito a pena ler. É um livro denso, mas tem que ler, tá? É um livro que não tem jeito, tem que ler até para poder discutir uma série de outros assuntos. E para terminar, Diógenes, né? A filosofia do cínico. Nosso presidente da República também, além de ser um procusto, o nosso presidente também é da filosofia do cínico, né? O cara que eu botei aqui, Diógenes, o da bondade, da motivação da bondade, que tem a descrença na sinceridade. Ele tem uma descrença na sinceridade. A filosofia do cínico de Diógenes. Parece que tem uma passagem de Diógenes que ele estava deitado numa cadeira e chegou um imperador romano, ou um general, ou um César, e perguntou para ele: o que você deseja e tal. Ele falou assim: desejo que você saia da frente do sol, que você está me fazendo sombra. Enquanto a Grécia estava nas últimas, os romanos tinham entrado, invadido, e a Grécia estava de joelhos para o Império Romano. Diógenes falou isso, quer dizer, um cínico, entendeu? Não acredita na bondade da motivação. Então é isso, tá? Falamos do Sapiens, e o último, esse aqui, o próximo comentário é esse aqui, ó, que também é um livro de história, tá? Uma breve história do século XX. Nós vamos comentar sobre ele depois, tá legal? Eu vou ficando por aqui. É com vocês que eu conto. Deem o like, compartilhe. Forte abraço a todos.
abraços fraternos e nos encontramos mais adiante, todos com saúde, tá? Fiquem bem.